alunos, estamos aqui na aula 6, na qual discorreremos sobre esse tema, transferência de calor. Isso mesmo, o calor pode ser transferido de uma região do espaço para outra região do espaço e às vezes localizadas a milhões de quilômetros. Assim o é. Nós gostaríamos de chamar a atenção que, ao abordarmos esse tema, nós não estamos falando de sistemas em equilíbrio térmico, é claro. Por quê? Nos processos de transferência de calor, uma parte do objeto pode estar mais aquecida do que a outra parte do objeto. É claro que, à medida em que o tempo passa, o calor acaba atingindo a todas as partes do corpo. E aí vai atingir um estado de equilíbrio depois de um tempo denominado tempo de relaxação. De forma que esse tema é importante para a gente, inclusive, entender, não é, essa questão de como atingir o estado de equilíbrio, e esse, sim, é o objeto de estudo da termodinâmica. Não é? Aqui tenho mais um exemplo. Não é? Aquecemos uma barra no meio e o calor se propaga para as extremidades da barra. Muito bem. Aqui o conceito importante é o conceito de gradiente de temperatura, não? Mas isso quer dizer, em palavras mais simples, né, que a temperatura no sistema depende dos pontos localizados sobre ele e também do tempo. Eventualmente pode depender só das coordenadas x, y, z, mas em geral o que é mais importante é o tempo. Né? Outro conceito importante em relação a isso são as superfícies isotérmicas, as superfícies nas quais nós temos ou encontramos a mesma temperatura. Essa condição T igual a T0, ela é satisfeita por um conjunto de pontos localizados sobre uma superfície, e essa superfície, por ter a mesma temperatura, nós denominamos de superfícies isotérmicas. Aqui eu tenho o desenho, né, de algumas superfícies isotérmicas no plano. Agora, o que é também importante, além das superfícies isotérmicas, são aquelas linhas que são perpendiculares às superfícies, né? E aqui nós estamos falando do gradiente de temperatura, porque o gradiente de temperatura indica a direção e o sentido, em se tratando de um vetor, né? Que, de tal forma que ele é ortogonal às isotermas, né? Ou às superfícies isotérmicas em cada ponto. Dois conceitos importantes: as isotermas e gradientes de temperatura. São conceitos fundamentais aqui. Né? Muito bem, vamos estudar os mecanismos. Existem 3 mecanismos de transferência de calor ou de transporte de calor. Às vezes usamos transporte de calor. Né? Em primeiro lugar, a radiação é um deles. Vamos começar por aqui. O segundo, convecção. E o terceiro, a condução do calor. Né? Muito bem. Vamos começar pela radiação. Né? A ideia é considerar, né, um corpo aquecido. Né? A gente procura estudar, na verdade, os corpos negros, que são aqueles corpos que conseguem absorver toda a radiação, né, incidente sobre eles. De forma que um corpo aquecido, a gente deve começar, né? A gente já estudou um pouco a questão da radiação do corpo negro, então vamos falar agora do conceito de radiação térmica. Né?
A radiação térmica é uma grandeza física que me dá, né, a potência emitida pelo corpo aquecido à temperatura T, né, a potência emitida, energia por unidade de tempo, né, por unidade de área. Essa é a grandeza importantíssima, é a radiância. E vamos ilustrar com esse exemplo aqui do Sol. O Sol está aquecido a uma temperatura de cerca de 6.000 graus Kelvin. Ele, então, emite radiação para todo o espaço ao redor dele. Claro que uma parte nós recebemos aqui na Terra, né? E em relação a isso, o que seria importante é a intensidade da radiação aqui na superfície terrestre. E nós andamos utilizando um pouco, ou trocando o conceito de intensidade por radiância, né? Em se tratando da intensidade recebida aqui, mas elas estão relacionadas. Muito bem. Agora, o problema é o seguinte: como é que se dá o transporte de calor? Na verdade, se trata de fótons, energia associada aos fótons. De novo, aqui eu quero chamar a atenção, e aqui fica mais claro ainda, né, que calor, na verdade, é a energia que é transportada por fótons, né? Fótons provenientes do Sol. E não é só fótons. O Sol emite um grande número de partículas. Os neutrinos, mas nós somos transparentes, né, para os neutrinos, né? Eles passam pelo nosso corpo sem a gente se dar conta. Mas o Sol emite, além de fótons, neutrinos e outras partículas. Então, a energia pode ser transportada não somente por meio de fótons, que são, sim, emitidos, né, a partir da superfície solar, né? Muito bem. Estamos, então, ilustrando aqui com o Sol. É claro que essa radiância, ela depende da frequência, estamos falando aqui da radiância espectral, e nós já estudamos isso, né? Estamos aqui apenas mudando um pouco a notação para ficar de acordo com o texto, né? O texto, aliás, é riquíssimo, é riquíssimo. Ele foi elaborado pelo Valdir Jardim e esse texto é muito rico. De forma que a radiância espectral de um corpo negro, né, ela é dada por essa expressão, ela depende da frequência ou do comprimento de onda. Às vezes a gente expressa também em termos de comprimento de onda, porque existe uma relação simples entre frequência e comprimento de onda, né? Muito bem, então eu posso escrever aqui ou colocar aqui um gráfico da radiância espectral, a radiância levando em conta o espectro eletromagnético, né? Essa grandeza física, aqui eu tenho gráficos para diferentes temperaturas, né? Ela depende, claro, da temperatura, né? Tenho aqui esses gráficos e a gente sabe que essa radiância espectral passa por um máximo para uma determinada frequência, satisfazendo essa condição. Daqui eu deduzo uma equação e posso determiná-la numericamente, né? O resultado é que a frequência associada ao máximo da radiação, o que para nós corresponde ao máximo da intensidade da luz, né, recebida, essa frequência máxima depende da temperatura, né? É a famosa lei de deslocamento de Wien. Essa é uma característica, né? Essa é uma característica. Aqui, então, eu tenho essa condição e veja só que o máximo depende da frequência ou depende do comprimento de onda. É a lei do deslocamento. Desloca com a temperatura. Aumenta linearmente com a temperatura a frequência associada ao máximo da intensidade que a gente recebe ou, o que é mais importante aqui no caso, da radiância. Muito bem.
Uma outra lei importante é a lei de Stefan Boltzmann, que diz respeito à radiância total, né? Aqui, o que a gente faz é pegar a radiância espectral e somar, né, sobre todas as frequências, integrar mais precisamente. E aqui recaímos numa expressão relativamente simples, né? E a gente vê que depende com T elevado à potência 4, né? T elevado à potência 4. Né? Essa integral aqui é igual a π a quarta dividido por 15. Essa integral aqui corresponde à área sobre essa curva aqui, no caso da azul, né? É claro que no caso da verde corresponde a essa outra área aqui, né? O fato é que a radiância total, ela obedece a essa lei, depende só da temperatura. E relativamente simples essa expressão. Sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, né, está aqui, né, e vezes T a quarta potência. Ou seja, quanto mais quente for uma estrela, por exemplo, maior é a radiância total. Essa energia, por outro lado, ela é, se eu tenho aqui o Sol, né, se eu tenho aqui o Sol, ela vai ser distribuída para todos os pontos do espaço ao redor do Sol, né? E podemos definir, né, a potência irradiada, né? Na verdade, os astrônomos usam essa grandeza chamada luminosidade intrínseca, né? Que é a potência, por exemplo, de uma estrela, né? Ela é dada por uma expressão, né, que é tal que é a radiância total vezes a área da superfície da estrela. Com isso, nós temos, a rigor, quanto de energia por unidade de tempo uma estrela gera e envia essa energia, distribui essa energia por todo o espaço, né? E às vezes também se usa o brilho aparente, né? Isso aqui está relacionado à intensidade dela aqui na superfície terrestre, né? A uma distância d é dado por essa grandeza aqui, dividido por 4π vezes d ao quadrado. D é o raio a uma distância d, né, a raio de uma superfície esférica, na realidade. Muito bem. Vamos, para entender, então, essa questão, vamos assistir a esse pequeno vídeo aqui. Quando eu ligo a luz, né, o que vai acontecer? Vamos verificar. Mas o que se propaga aqui é a luz, de a qualquer luz. maneira, né? Exatamente. Fótons, né? É que fóton transporta momento e transporta energia. Energia. Né? Você está chamando atenção para o fator energia. Energia, aqui. sim. Fantástico, gostei. Então Gostei. a gente pode observar o seguinte, olha, ele está indo do lado preto para o lado prata. Uhum. Né? Parece que o lado preto fica, você empurra mais o lado preto do que o lado prata. Uhum. Né? Isso ocorre porque aqui tem um pouquinho de ar, né? E o lado preto, logicamente, absorve mais energia, né, do que o lado prata, porque ele reflete. Uhum. Por ele absorver mais energia, vai ficar mais quente do lado preto. Vamos agora ao segundo mecanismo de transferência do calor, né? Se trata de um mecanismo conhecido como convecção, né? Nós não vamos entrar em detalhes, não vamos efetuar cálculos, né? Vamos nos concentrar mais nos exercícios, na radiação e na condução do calor, né? Mas, de qualquer maneira, o calor pode ser transferido mediante o movimento, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma panela aquecida e o fluido se movimenta das partes quentes para as partes mais frias, né? Gerando aqui correntes, né? Veja só, correntes, né, de convecção, né? A gente pode, inclusive, observar isso no caso de
um fluido como um líquido, a água, por exemplo, colocada numa panela, né? O mesmo ocorre, mas aqui os movimentos são muito mais complexos, né? Na superfície marítima, né? Ou seja, nos oceanos, né? Bem como na atmosfera terrestre também isso ocorre, né? O fato é o seguinte, aqui eu tenho uma pequena animação para a gente entender, né, por que esse processo leva à transferência de calor, né? Eu tenho aqui duas moléculas, por exemplo, que estão em estados mais excitados. Ou seja, ela provém de uma região onde o sistema termodinâmico está a uma temperatura mais alta. E essas moléculas, que poderíamos dizer foram aquecidas, mas no caso elas estão de tal forma a que temos ocupação de níveis de energia mais alto. Quando um corpo está aquecido, nós temos a ocupação de níveis de energia cada vez mais altos. A tendência, depois de um certo tempo, é efetuar transição emitindo fótons, calor, emitindo fótons, que são absorvidos pelas demais moléculas. Então, se elas se movimentam, começando aqui e indo para lá, é claro que elas vão emitir fótons que serão absorvidos pelas moléculas vizinhas, né? E assim por diante. Então, esse mecanismo de transferência de calor é um mecanismo mediante o qual moléculas que estão excitadas se movimentam e agora elas vão fazer transições para níveis mais baixos, gerando fótons, gerando calor. Portanto, se elas se movimentam, as moléculas vizinhas absorvem essa forma de energia que damos o nome de calor. Muito bem, o mesmo acontece na superfície terrestre, né? Numa panela e assim por diante. Vamos assistir a esse pequeno vídeo, ele é bem ilustrativo. Isso, 22,9 graus é a temperatura aqui nesse ponto, né? Então vamos agora colocar uma chama aqui, né? A chama vai aquecer esse lado do circuito. Demora um pouco, né, até chegar lá. Não é exatamente. Isso? Então a água quente vai aquecendo, diminui a sua densidade, a tendência dele é subir. Agora você já pode ver o efeito aqui. Isso, no lugar da água quente que subiu, a água fria ocupa aqui o cenário. Ok. Né? E aqui a gente pode medir, monitorar a temperatura aqui em cima. Já estamos com 32, 32, 33, está subindo. Está subindo. 34, 35. Veja, o aumento da temperatura na parte de cima. Exatamente. Isso que é importante. Isso, o calor chamar tá a aqui. atenção. Claro, começou quente aqui. Né? E ele está sendo transferido, o calor está sendo transferido para outras regiões. Vamos agora ao último mecanismo de transferência de calor, né? Que é a condução. Ela é muito importante no caso dos sólidos, dos metais, né? Porque aqui você não tem um movimento de moléculas, de átomos, né, que compõem o material, né? Mas o mecanismo, de certa maneira, ele é diferente, mas não do ponto de vista atômico. Não. Por quê? Nós, ao aquecermos, nós temos aqui átomos, né, que recebem energias, fótons, que são absorvidos, e agora estes átomos, eles são tais que os elétrons ocupam níveis mais altos de energia. Claro, eles são excitados
pelos elétrons, pelos fótons que eles absorvem, que é o calor, né? Então, a tendência deles, por outro lado, depois de estarem excitados, é emitir fótons, fazendo transições para níveis mais baixos. Mas agora, veja só, este aqui, né, emite fótons que são absorvidos logo em seguida por esses aqui. Depois eles são absorvidos por esses aqui. Depois por esses aqui. Então, com o passar do tempo, você tem um número cada vez maior, né, de átomos com elétrons em níveis excitados. Então, esse é o processo ou o mecanismo de condução do calor, né? É claro que nós dizemos que o calor se propaga, aumenta a temperatura, as suas várias partes, né? Mas existe, sim, você pode dar uma explicação à luz, né, da teoria atômica da matéria, né? Muito bem. Agora, o fato é que é um fenômeno muito comum, né? Você tem, por exemplo, uma pequena haste, aquece e o calor vai se propagar tanto para cá quanto para lá, é claro, né? Mas se ela for esquentada na ponta, o calor se propaga naquela direção. De novo, aquela visão microscópica que eu gosto sempre de chamar a atenção. Quando um átomo ou um sistema termodinâmico composto por átomos, né, recebe calor, ele na verdade está absorvendo fótons, cada um dos elétrons, excitando, portanto, né, os elétrons, ocupando um nível de energia mais baixo. Quando nós temos uma substância com vários átomos, de tal forma que os elétrons ocupem os níveis de superfície mais altos, nós dizemos que ele está aquecido. Quanto maior for o número de níveis de energia excitados, né, eles têm uma temperatura maior, né? Então, nós já explicamos isso, né? E a tendência deste aqui é, claro, promover transições para níveis de energia mais baixos, emitindo fótons, que é calor, que é absorvido por este aqui. No nível atômico, não há como escapar disso. O que nós temos são elétrons, e elétrons, eles são movidos para níveis mais altos mediante a absorção de fótons. Elétrons só reconhecem fótons, só interagem com fótons, né? Muito bem, o fato é que essa, então, seria uma visão microscópica desse processo, né, de condução do calor, né? Agora, aqui o conceito importante para a gente descrever a condução do calor é o conceito de gradiente de temperatura, né? É uma taxa de variação de temperatura. Se ela depende só de x, é dt dx. Mas a gente introduz agora o conceito de gradiente como uma grandeza vetorial. É dt dx e dt dy, j, dt dz, k. Então, é o conceito importantíssimo que vamos introduzir a seguir, né? E vamos utilizar a seguir. O próximo conceito importante é de densidade de fluxo do calor, né? Densidade do fluxo do calor. Vamos indicar essa grandeza pela letra J, porque estamos muito habituados, né, a falar de densidade de corrente, no caso do eletromagnetismo. É uma grandeza bastante semelhante àquela. É uma grandeza semelhante àquela. Né? Muito bem, então introduzimos aqui a densidade de fluxo de calor, né? De forma que a densidade de fluxo de calor, né, é tal que o fluxo de J através de uma superfície que seja uma isoterma, né? Então, a integral de superfície de J, né, escalar ds, me dá a taxa temporal,
de transferência de calor, né? É essa taxa aqui, dq dt. Então, fica entendido o significado físico dessa grandeza, né? Especialmente à luz do que acabamos de escrever aqui. Ou seja, o módulo de JQ, por essa interpretação, é igual a 1 sobre área, um elemento infinitesimal de área, né, vezes essa taxa de transferência de calor, né, através de uma superfície de área dA. Aqui eu estou ilustrando essa área dA aqui, né? Ou seja, JQ vezes dA é igual a taxa temporal de transferência de calor através de uma superfície. Eu gosto bastante dessa definição aqui em termos do fluxo dessa densidade, que eu preferiria até chamar de densidade de calor, né? Mas o nome certo é densidade de fluxo de calor, porque aqui eu considero o fluxo da densidade do fluxo, né? Então é um pouco mais complicado, né? Muito bem. Agora, nós vamos introduzir uma lei descoberta por Fourier, né? De acordo com essa lei, né, nós temos uma relação entre essa grandeza J, densidade de fluxo de calor, e o gradiente de temperatura. É isso. O que é fundamental é isso. Porque ele indica, na verdade, que o calor é transferido quando existe um gradiente de temperatura, né, a uma certa taxa, né? E essa taxa, que acabamos de explicar antes, né, era igual a menos K. Essa constante K, né, aqui tem uma ilustração disso, né, um corpo, uma temperatura mais alta, uma temperatura mais baixa, e o calor, né, por unidade de tempo, que passa por essa área aqui, é igual a K vezes A vezes a diferença de temperatura dividido pelo comprimento. Né? Muito bem. Então, JQ, esta lei aqui, é a famosa lei de Fourier, ou seja, o calor é transferido por conta da existência de gradientes de temperatura, né? Muito bem, então, de novo, né, o gradiente de temperatura está num sentido e JQ está no sentido oposto, é menos K vezes o gradiente de temperatura, né? Esse K é a condutividade térmica. Cada material exibe uma condutividade térmica, né? Então, gases, por exemplo, é fácil usar a teoria cinética, né, para obter uma expressão, né, para essa condutividade, né? Ela envolve o produto da densidade molar, né, a capacidade térmica molar, né, mas a volume constante, o livre caminho médico e a velocidade média das partículas no gás. Ou seja, é uma grandeza física que nós gostaríamos de calcular, né, para cada material. No caso dos gases, isso é viável em termos de alguns parâmetros, como a gente vai explicar quando estudarmos a teoria cinética dos gases, né? Aqui tem uma tabelinha de condutividade térmica. Alguns são muito bons condutores de calor, né? Outros já não são bons condutores de calor, né? O ar, por exemplo, é péssimo condutor do calor, né? Ou seja, nós temos aqui uma tabela que queremos lembrar, né, a relação, né, na verdade, entre ΔQ, o calor fornecido, e o aumento de temperatura, né, de tal maneira que ΔQ dividido por ΔT é igual a m vezes c vezes ΔT dividido por dt dividido por dt pequeno. T pequeno é o tempo, né, aqui agora. Isso é só para recordar, né, o fato de que quando eu forneço uma certa quantidade de calor, o corpo aumenta a temperatura. Então, ΔQ é igual a massa vezes o calor específico, isso é a capacidade térmica, na verdade, né, vezes a diferença de temperatura, né? Muito bem, é só para recordar, né, esse aspecto. E agora vamos a uma equação, né, que a gente pode chamar de equação da continuidade, né? A quantidade líquida de calor, né,
quando eu considero aqui um determinado volume, esse volume ele tem uma área da superfície igual a A, e vamos considerar essa área como sendo dA, infinitesimal. E aqui eu tenho uma profundidade que eu estou chamando de dx, né? Também infinitesimal. De forma que a quantidade líquida de calor dQ nesse elemento de volume aqui, né, delimitado por essas duas interfaces planas, né, de área igual a A, e separadas, né, essas duas por uma distância infinitesimal dx, decorrido o intervalo de tempo dt, essa quantidade de calor líquida neste volume dV, ela é dada pelo fluxo de J através da superfície, né, vezes dt. Agora, como eu estou considerando isso, na realidade é a diferença, né, entre os fluxos, né, nessa superfície e na superfície de trás lá, né? O fato é que, como isso aqui é uma grandeza infinitesimal, eu posso escrever d delta Q igual a menos djq dx, né, dx vezes dA vezes dt, né? Veja, posso introduzir, então, essa grandeza, que é a densidade volumétrica de energia térmica, né, que é ρ, agora é a densidade, né, é a densidade em massa, vezes C, o calor específico, vezes T. De forma que essa equação aqui, na realidade, é equivalente a essa. Ou, no caso tridimensional, né, uma equação que se parece muito com a equação da continuidade. dρ dt é igual a menos divergente de J, né? Agora vamos à equação da condução do calor, que é a equação fundamental. Aquela equação anterior pode ser escrita assim, né? E agora, se eu usar a lei de Fourier no caso unidimensional, eu chego a essa equação aqui. Essa aqui é a equação de condução do calor no caso unidimensional. dt, a temperatura, né? dt, esse t pequeno aqui, minúsculo, é o tempo, né? A derivada de t com respeito ao tempo é menos k dividido por ρ vezes c, né? Aqui podemos introduzir um coeficiente de difusividade térmica D maiúsculo igual a K sobre ρc, né? De forma que essa é a equação da condução do calor no caso unidimensional. No caso tridimensional, eu vou usar, né, o fato de que, agora eu começo pela equação da continuidade, aqui, né, que eu chamei de equação da continuidade, e agora escrevo que J é igual a menos K vezes o gradiente de T. Substituindo aqui, divergente do gradiente, é o Laplaciano, né? Então, essa é a equação da continuidade em 3 dimensões. Aqui, esse D, coeficiente de difusividade, já foi definido antes, né? É K dividido por ρc, né? E esta aqui é a equação que a gente precisa resolver no caso em que a gente esteja estudando, né, a condução do calor. É uma equação diferencial e nós sabemos de técnicas já para resolvê-las, né? Só quero lembrar, para encerrar, o fato de que a gente pode entender isso assistindo a esse pequeno vídeo aqui. Então, o metal... Olha só, ele que coisa incrível, olha a diferença. tem uma condutividade térmica muito mais alta. Então, rapidamente o calor passa do metal para o gelo e o gelo derrete. Então, isso vai acontecer até atingir a termalização. Termalização, né? Exatamente. Para encerrar, eu gostaria apenas de dizer que esses 3 processos podem ocorrer concomitantemente.